Estamos fazendo um estudo sobre os atributos. Nós já fizemos esse estudo, mas faz alguns anos, eu acho que faz 1 ano e meio por aí que nós fizemos. E nós estamos fazendo de novo. E a gente está com 20 e poucas pessoas, né, na nossa lista. Agora deve estar uns 27. Nós temos umas 27 pessoas que se inscreveram na internet para receber conteúdo da igreja. Pessoas que nem são daqui. E pessoas que têm sido abençoadas por isso, e glória a Deus por todas as coisas que Deus tem feito. E na semana passada, na quarta, nós tivemos um problema com a gravação do estudo sobre a graça de Deus, mas nós fizemos um resumo, né, e postamos, está no YouTube também, para que as pessoas tenham acesso a isso também. Hoje nós vamos falar sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Por que eu quis colocar tudo junto? Porque, ao meu ver, cada um se completa. É importante nós falarmos sobre todos. E lembrando mais uma vez, esses atributos não é uma lista com limite, ok? Nós estamos falando de alguns atributos, mas há atributos invisíveis de Deus que nós não conhecemos, porque nós não sabemos, nós não podemos contemplar Deus na sua plenitude, né? Mas na medida que Ele se revela a nós por meio da palavra, nós podemos contemplar. Então, nós temos falado de alguns atributos, algumas características de Deus, e tem sido muito bom. Então, hoje nós vamos falar sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre isso, mas muitas vezes eu acho que nos falta, né, um discernimento maior sobre as coisas pequenas, e muitas vezes nós falamos muito sobre alguns assuntos, mas pensamos pouco, né? E é muito falado e pouco praticado muitas vezes. Então, como eu tenho dito aqui, todos os estudos dos atributos de Deus, são essenciais para nós. Por quê? Porque tudo que nós vemos acontecer, né, o abandono da cruz de Cristo, o abandono do Evangelho da Graça, muita gente abandonando a mensagem central do Evangelho, tudo isso se dá pela falta, né, de um ensino verdadeiro sobre o conhecimento de Deus, sobre o conhecimento da sua pessoa, sobre o caráter de Deus. Isso muitas vezes não é ensinado nas igrejas, não é ensinado em muitos lugares, e algumas pessoas ficam apenas com uma ideia, criam, né, uma imagem de Deus no seu pensamento, né, no seu subconsciente. Então elas não se aproximam do Deus verdadeiro da Bíblia, elas têm uma imagem pré-concebida, mas nós temos ensinado sobre isso com o intuito de que nós venhamos nos aproximar mais desse Deus e conhecer mais o Senhor, amém? Então vamos começar pela onipotência de Deus. Onipotência, o que é onipotência? Então vamos lá, tanto onipotência quanto onisciência e onipresença são duas palavras, né? No latim, oni é tudo, é todo, né? Então, potência, poder. Então, onipotente significa aquele que tem todo poder, né? Aquele que tem... Muitas vezes nós falamos sobre a onipotência, a onisciência, mas às vezes foge, né, esse significado, a gente não entende muito bem. Então, significa poder absoluto, ou seja, total poder. Deus é onipotente, então Ele tem o poder absoluto, Ele tem total poder, Ele tem soberania ilimitada. Ou seja, quando nós falamos que Deus é onipotente, nós estamos defendendo o fato dEle possuir em si todo o poder. Agora, ok, isso é muito bom, isso é muito legal, isso é muito maravilhoso, mas vocês concordam que isso deveria afetar diretamente as nossas vidas? Esse conhecimento que eu tenho de Deus, que Ele é todo poderoso, que Ele tem total poder, que Ele possui em si todo o poder, né? Isso para nós não é novidade, né? Nós temos visto isso aqui quarta-feira após quarta-feira. Nós temos visto, temos conhecido a Deus, né, através da sua palavra, temos visto que Ele é maravilhoso, que Ele é soberano, né? Um dos estudos que mais marcaram aqui foi a soberania de Deus. A gente teve um feedback de muita gente, né, e às vezes as pessoas não entendem, falam, Deus é poderoso? Sim, mas a que ponto? Né? Será que nós acreditamos? Tem gente, por exemplo, que acredita que Deus
não tem poder para mudar alguma coisa. Isso daqui nem Deus dá um jeito. Ou seja, será que esse nosso conhecimento, esse nosso entendimento que Deus é total poderoso, né? Vamos dizer todo poderoso, uma palavra que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus é todo poderoso. Isso não deveria mudar a forma que nós acreditamos, a forma que nós vivemos. Por quê? Porque se eu tenho... Não, primeiro, vamos dizer diretamente a Deus. Se Deus tem todo o poder, quer dizer que Ele é absoluto, Ele é soberano. Agora, se eu estou nesse Deus, se eu estou em Jesus, se eu estou em Cristo, se eu faço parte da família de Deus, logo eu tenho um Deus que tem todo o poder. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não deveria andar, por exemplo, amedrontado. Eu não deveria andar desesperado. Por quê? Porque eu tenho um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Agora, isso é muito facilmente falado, não é? É muito fácil a gente falar, mas na prática muitas vezes é difícil. Nós somos humanos, nós somos falhos e muitas vezes nós ficamos aflitos, ficamos angustiados e talvez até beiramos ao desespero, né, por muitas vezes esquecer ou por um momento esquecer mesmo. A gente acaba esquecendo por um momento que Deus é poderoso e pela nossa fraqueza, por nós ainda não termos um corpo glorificado, a gente não consegue, né, essa perfeição, a gente não consegue se revestir dessa perfeição. Nós falamos domingo passado sobre nova vida, sobre novidade de vida, né? Nós fomos livres do domínio do pecado, mas não da presença do pecado, o que nos atrapalha muitas vezes. E talvez muita gente beire mais, fique mais pendente ao desespero, porque elas não têm essa ideia alta de Deus, eles não têm esse conceito alto, né, da soberania de Deus, do poder de Deus. Elas falam, Deus é poderoso. Deus é poderoso, eu sei que Deus é poderoso. Se você perguntar para qualquer pessoa vai dizer isso. Você crê que Deus é poderoso? Sim. Você crê que Deus tem todo o poder? Sim. Mas isso muitas vezes não afeta diretamente a vida das pessoas. E triste não quer dizer que eu não creio. Não quer dizer que eu não acredito que Deus tenha todo o poder, total poder para mudar a minha situação, né, para usar o que as pessoas dizem, mudar meu cativeiro, né? Não quer dizer que eu não acredite que Deus possa fazer isso. Agora, desespero é uma coisa que não deveria existir na vida de um cristão. Por quê? O desespero não é como você está aflito. Jesus ficou aflito, vários homens na Bíblia ficaram aflitos. Jesus ficou angustiado. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte, né? Se nós formos ver na Escritura, muita gente viveu assim, né? E se nós formos ver na história da igreja também, muita gente sofreu, né? E viveu até com depressão e tudo isso. Agora, desespero é algo que, se eu estou desesperado, logo, quer dizer que no fundo, eu não tenho esse conceito, sabe? Eu não tenho essa visão alta de Deus, porque um crente pode ficar aflito, ele pode ficar triste por um momento, ele pode passar por diversidades tremendas, mas o fato de estar desesperado é quando eu não sei, é onde eu não tenho para onde ir, é quando não há um chão embaixo de mim. Então, por que eu falo que isso não deveria acontecer na vida de um cristão? Porque nós temos sim para onde ir. Nós temos um socorro bem presente, né? A Bíblia fala, tu és o meu refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, verso 1. O que é um socorro bem presente na hora da angústia? Né? Isso é a onipresença de Deus. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então, isso deveria sim afetar a minha vida diretamente, e isso vai mudando, isso tem um progresso também. Quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu estou em Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu estou perto dele, mais eu tenho essa realidade, mais eu vivo embaixo dessa realidade, né? O profeta Elias tinha algo que
sempre quando ele fala, eu me tremo todo, ele diz, eu estou diante de Deus, né, ele fala, diante desse Deus perante cuja face eu estou. Elias diz que ele vivia diante da face de Deus. Então, quando nós vivemos diante da face de Deus, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com os nossos problemas, mas nós sabemos que há um lugar em Deus, nós sabemos que há um Deus que comanda todas as coisas, há um Deus que é soberano sobre tudo, é soberano sobre todos, Ele é maior do que o meu problema, Ele é maior do que a minha angústia, Ele é maior do que a minha aflição, Ele é maior do que tudo, então, automaticamente eu não vou cair no desespero. Eu não vou, por quê? Porque há um Deus que me segura, há um Deus que me sustenta. Então, o motivo que muitas pessoas não é que elas não acreditam, mas muitas vezes isso não afeta diretamente a vida delas, é aquilo que nós estávamos falando aqui, e nós falamos em outros estudos, né? Essa falta de entendimento sobre a pessoa de Deus. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas não têm essa visão, sabe, não enxergam a majestade desse Deus. É um Deus que, beleza, é um Deus que me abençoa, por quê? Porque eu vou domingo, sabe, eu ajudo as pessoas, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu dou o dízimo, eu ajudo financeiramente, então tal. É essa a ideia que elas têm de Deus, é um Deus que é fiador dos seus sonhos, que vai fazer o bem porque ela é uma pessoa legal, porque é uma pessoa boazinha, mas essas pessoas muitas vezes não têm essa ideia, esse conceito da majestade, né, de que Deus é sublime, de que Ele está acima de todas as coisas, né, e que Ele, por estar acima de todas as coisas, pode intervir a hora que Ele quiser. Então, assim, na hora que você está aflito, na hora que você está com problemas, inúmeros problemas, você ora para um Deus que é todo poderoso, ou você ora a um Deus que não é todo poderoso? Você ora a um Deus que tem todo o poder, não é? Por quê? Se eu, no fundo, não acreditasse que Deus tem todo o poder, eu não oraria a Ele. Mas o próprio ato da oração é eu me rendendo a um Deus que tem todo o poder e eu não. Então, o próprio ato de nós orarmos é um ato de nós nos rendermos diante dele, diante da sua vontade. Então, isso deveria sim afetar a nossa vida diretamente, ok? Eu tracei uma diferença aqui entre estar aflito, entre estar triste, em estar desesperado, ok? O desespero é quando eu não sei mais o que eu faço, sabe? Desespero é quando o chão foge debaixo de mim. É quando eu não estou seguro mesmo. Mas em Cristo o que nós vemos é 2000 anos, mais de 2000 anos de história da igreja, homens e mulheres que foram comidos por leões, mas mesmo assim o chão não saiu debaixo deles. Por quê? Porque eles criam num Deus que era soberano, que tinha total poder na situação que eles estavam vivendo. Então, por exemplo, quando nós falamos que alguém é poderoso, o que nós estamos querendo dizer? Que este alguém, ele pode fazer qualquer coisa que esteja à altura do seu poder, não é? Vamos dar um exemplo aqui. Você já ouviu falar de várias pessoas que são, entre aspas, poderosas, não é verdade? Várias pessoas. Quando nós ouvimos esse Todo-Poderoso, né, o filme, tem o Todo-Poderoso, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Sim, e é justamente essa ideia que as pessoas têm de Deus. Esse filme é maravilhoso, de Karen é maravilhoso, né? Então, assim, por quê? Porque ele mostra realmente uma visão que as pessoas têm de Deus, que é o quê? Um Deus que estrala o dedo e as coisas acontecem, né? Para eles, milagre é Deus intervir, mandar um anjo e tirar eles, né, de uma situação ali e tal, mas o que o filme mostra é que ele intervém, mas nas coisas pequenas. Quando nós ouvimos tal pessoa é poderosa, o que vem à sua mente? O que eu imagino? Quando a gente ouve, aquela pessoa ali é poderosa, que é uma pessoa de poder aquisitivo superior. E outra, a gente fica também assim, né? Fica, claro que fica. Sim. Por quê? O que a gente está querendo dizer que essa pessoa é uma pessoa poderosa? A gente está dizendo que ela pode fazer qualquer coisa que esteja à altura do poder dela fazer. É isso que a gente está querendo dizer.
E existem muitas pessoas na sociedade que são poderosas. Por exemplo, se a gente entrar em certos lugares e a gente for se aproximar de algumas pessoas, a gente nem vai falar com ela, a gente está se aproximando para ir numa mesa do lado, alguns seguranças já levantam e já falam o que, né? Já olha assim e tal, porque são pessoas poderosas, elas estão restringidas, né? Não é todo mundo que tem acesso a essa pessoa e ela pode fazer o que ela quiser. Agora, porém, ela só pode fazer o que o dinheiro dá poder para ela fazer, ok? Essa é uma pessoa poderosa da sociedade, ela pode fazer o que ela quiser, porém, só o que o dinheiro possibilita ela fazer, que é quase tudo, né? Hoje em dia, nessa sociedade, parece que é quase tudo. Nós não temos, infelizmente, hoje, uma boa representação da justiça no Brasil. Nós vemos o problema do STF, que é uma vergonha para o Brasil, né? Mas são pessoas poderosas. São pessoas poderosas que, por exemplo, não são presos. Por quê? Porque tem um poder que impede que elas sejam presas, tem um poder que impede que elas sejam punidas. Né? Engraçado que o próprio STF tem o poder de ou dar aval a uma lava-jato ou não, né? Dependendo, eles vão voltar contra eles mesmos, eles nunca voltam, né? Não. Sim. Sempre eles dão um jeito de cancelar uma lava-jato, né? Sim. Situação, né? Então, mas essa é a visão e esse é o problema de muita gente que lida com poder, né? Ele tem um poder que pode fazer coisas acontecer, mas esse poder é sempre para ele, né? Nunca é assim em favor de alguém, né? É sempre em favor de si próprio. Agora, tira o dinheiro do rico poderoso. O que vai acontecer? Acaba com a vida dele totalmente. Se você tirar o dinheiro do rico poderoso, ele perde totalmente o seu poder, né? Se você tirar a saúde, por exemplo, de um jogador de futebol, ele perde totalmente o seu poder. Se você tirar a liberdade de um suposto ladrão, ele perde a liberdade e ele perde o seu poder de atuar diretamente nas ruas. Porque ele tem um oi, ele tem um tim, né, lá dentro, mas de atuar diretamente nas ruas. Então, agora, por que eu estou falando isso? Porque isso não existe, isso não é uma realidade em Deus. Isso não é uma possibilidade em Deus. Quando nós falamos ele é onipotente, nós estamos falando que ele tem poder absoluto. Tire uma igreja de Deus, Deus continua sendo todo-poderoso. Tire um adorador da presença de Deus, Deus continua sendo totalmente poderoso. Enfim, tire um pastor, tire um apóstolo, tire qualquer um. Deus continua sendo todo-poderoso. Por quê? Porque ele não depende de mim para ser poderoso. Ele não depende de mim acordar de manhã e falar, tu és poderoso. Porque tem gente que parece que tem essa ideia, né? Que acorda de manhã, acho que ele está falando, Deus está só esperando eu dar bom dia para ele, né? E acorda lá e bom dia, Espírito Santo, aprendeu com o Benihim. E aí acha que Deus está assim, esperando ele cantar um louvor para ele, para Deus, porque Deus está muito angustiado, para Deus ficar bem, né? Emocionalmente isso não é uma realidade em Deus, amém? Nós, quando falamos que ele é todo poderoso, nós estamos dizendo isso, né, que ele é soberano, que ele tem o total poder. Por quê? Porque todo poder está nele. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas estão nele. E ele é o poder. Exato. Ele é o próprio poder. Então, a gente não está só falando que ele tem todo o poder. Ele é a fonte de todo poder, né? Então, isso é uma realidade no nosso Deus. Então, Isaías 40, abra sua Bíblia aí. Isaías 40 tem marcado presença aqui nos estudos, né? Dos atributos de Deus. É um dos textos mais bonitos da Bíblia. Isaías 40, nós vamos ler do verso 10 ao verso 15. Tem uns irmãos que já estavam me xingando que eu não abri a Bíblia. Vamos lá. Então, se ele é onipotente, quer dizer que ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Uma coisa que eu queria comentar
Sim, realmente. Isso daí É realmente. Deus não. Exatamente. Se você tirar, a pessoa cai no total desespero. Por quê? Porque o dinheiro para essas pessoas é um Deus, ok? É um Deus. Muito facilmente nós vemos essas pessoas idolatrar. Então qualquer coisa que você idolatra e você tira isso, cai no total desespero. Por exemplo, se tirar Deus de você, se Deus sair de você, se Deus tirar a mão dele de você, como alguns pastores falam, né? Deus vai tirar a mão de cima de você. E Deus está lá, né? Eu não vou. Ele fala, não, Deus vai tirar, eu não vou, querido. Né? Tirar e pesar a mão. E Deus vai pesar a mão sobre você. Imagina se Deus tirar a mão de nós. Aí sim, nós caímos num total desespero. Por quê? Porque não há segurança, não há lugar para ir, não há esconderijo. Então, por que nós estamos em pé, perseverando, mesmo com dor, mesmo aflitos, muitas vezes, mesmo passando por diversidade? Por que nós levantamos? Ah, pastor, porque eu tenho que trabalhar. Calma lá, também. Mas por que nós levantamos? Porque Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. A cada manhã se renova. É por isso que eu levanto e eu levanto alegre. Mesmo no meio do caos. Mesmo passando diversidades, passando problemas. Eu estou alegre, eu estou feliz. Por quê? Porque estar feliz não é estar sorrindo todo momento. É estar seguro no fato de que Deus tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder, todo no grego e no hebraico é todo, ok? Ok? Todo é todo. Todo não é um pouco, todo é o quê, irmãos? Todo. Todo mundo é todo, né? Vamos lá. Isaías 40, do verso 10 ao verso 15, está escrito: sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho. Amém. Levará os cordeirinhos nos braços. Amém. E os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas como suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo e instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota no balde, não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. A quem vocês me compararão? 16. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Aí no versículo 25 e 26. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome, por causa do seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Que maravilhoso isso. Por causa do quê? Por causa do seu grande poder, por causa da sua força incomparável. Então, quando nós estamos afirmando aqui a onipotência de Deus, nós estamos afirmando a nossa fé naquele que tem todo o poder, naquele que opera com poder sobre todas as coisas. Ninguém, né? O próprio Isaías, no capítulo 43, diz, ele é antes de todas as coisas. Não há ninguém que possa livrar alguém da mão dele, porque operando ele, quem impedirá? Ele diz, operando eu, quem impedirá? Porque uma vez que eu sou humano, alguém pode me impedir de alguma coisa. Alguém que tem até mais força do que eu pode me impedir de alguma coisa. Agora, quem é que vai colocar as mãos em Deus? Quem é que vai impedir Deus de fazer algumas coisas? Inclusive, tem pessoas que acham que pode, né? A confissão positiva teve muito sucesso, obrigado, no Brasil. Muito sucesso. Tem gente até hoje declarando, profetizando, e não sabe nem o que é profetizar, né? Ele acha que profetizar é falar uma coisa, que essa coisa vai acontecer. Não, o nome disso é mentira só. Não é profecia. Profecia é proclamação, né? Então, muita gente,
Eu vejo isso todos os dias na minha timeline. Eu conheço, tenho muito acesso com irmãos ainda, que não são da mesma linha teológica que eu, e eu vejo muita gente dizendo isso. Eu declaro aí que essa coisa vai acontecer na sua vida. Amém? Aí você entra, tem 17 mil comentários dizendo amém, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, amém, amém, eu creio. E essa pessoa, ela está crendo realmente que se ela colocar eu creio, aquilo vai acontecer. Ela está acreditando piamente nisso. Piamente, que se ela falar eu creio, isso vai acontecer. O que a confissão positiva revela? Revela que a vontade do poder do homem. O homem quer estar no poder, o homem quer o controle absoluto das coisas. O homem quer ser maior do que Deus. Isso a gente vê desde Gênesis. Desde Gênesis, a serpente falou, se vocês não podem, vocês podem comer de todo fruto, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês serão como deuses, mas se vocês comerem, certamente morrerão. A única coisa que ele ouviu é, serão como deuses. É tudo que o homem quer desde Gênesis, ser Deus, comandar a sua vida. Então, quando eles falam, eu creio, eles estão falando o quê? Deus dá um jeito de fazer isso daqui. Tem uns que vai até mais longe, fala, coloca Deus na parede e tem uma coisa, tem uma palavra, como que você tem direito? Não, quando você quer pedir uma coisa que é direito. Não, também, mas isso é ridículo também, mas não é isso. Reivindicar. Reivindica o que é seu por direito. Reivindica lá, põe Deus na parede e tal, aí vai cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sabe? Não aceita. Exatamente. Então vem uma enfermidade, ele fala, eu não aceito isso. Não, ele falou com essas palavras, Deus não pode. Que absurdo. Ou seja, um pastor, né? Um pastor, um bispo, é pior, né? É um bispo. Um bispo falando que Deus não pode. Tem sentido isso? Tem sentido? Sim. As pessoas, o que mais nós temos visto é isso, sabe? As pessoas não querem um Deus que é poderoso. Elas querem um Deus que dê total poder para elas. É diferente, sabe? Muita gente não vibra com isso daqui que a gente está falando. Nós estamos falando aqui, Deus tem total poder. Eu vou voltar para minha casa vibrando, ok? Eu vou voltar para minha casa feliz, porque eu sei que eu tenho um Deus que é poderoso, que Ele pode sim me curar, Ele pode sim fazer um milagre na minha vida, Ele pode sim operar um milagre financeiro, Ele pode fazer o que Ele quer. A diferença entre mim e esses irmãos é que eu não estou tentando, né, forçar Deus a fazer alguma coisa, porque eu sei que Ele não vai fazer, porque quem tem o poder é Ele e não eu. Irmãos, eu creio que Deus nos deu poder, ok? Isso é bíblico. Agora, é aqui que mora aquela discussão. Que poder é esse? Deus nos deu poder para servir. Deus nos deu poder. Deus não nos deu poder para exercer autoridade sobre pessoas. Sabe? Deus deu poder para servir. Deus nos deu poder para estar do lado das pessoas, não sobre as pessoas. Então, essa própria palavra poder, para algumas pessoas já simboliza isso. Se eu tenho poder, logo eu sou melhor do que a outra pessoa. Não, eu estou cheio do poder de Deus. A referência que eu tenho de pessoas cheias do poder de Deus é elas saindo por aí, plantando igreja, ajudando pessoas, ajudando famílias pobres. Essa é a referência que eu tenho de gente cheia do poder de Deus. Mas para algumas pessoas, cheio do poder de Deus, é falando, aonde eu vou eu atraio milhões de pessoas. Porque sobre mim há uma capa. Sim, é uma capa de demônio, só se for. Uma capa de lobo. Ou seja, as pessoas não têm uma ideia do que é esse poder. Inclusive, eu estou preparando uma série só sobre o Espírito Santo, tá? Mas vamos lá. Quem falou, vixe? Jéssica. Então, esse é o problema, ó.
Um outro problema, só para a gente pular para a onisciência. Um outro problema com a questão do poder. Algumas pessoas não só têm um poder, um problema com a questão do poder em si, mas ele tem um problema com o poder no que diz respeito a outras pessoas. Por exemplo, se destacou alguém na igreja que ora melhor, que fala melhor. Quando eu falo isso, lógico que a gente já entende que grita melhor, né? Em alguns lugares é isso. Mas alguém que se aparenta ser mais poderoso, o que acontece? Essas pessoas começam a correr em direção a essa pessoa. Ou seja, eles têm não só um problema com achar que tem poder, mas em tratar quem ela acha que tem um poder como alguém superior. Então, aí quem é essa pessoa que está lá, que se destacou, ela começa a achar que realmente ela tem muito poder. Aí você, o que vai ter hoje? Nossa. É isso que a gente tem hoje. Um monte de gente que acha que o pregador porque é famoso, é poderoso. Tal. Eu já falei isso daqui, mas eu ando na rua às vezes. Um dia eu estava andando na rua e eu vi duas senhoras conversando. E elas falavam assim, você conhece fulano? Aí a outra, eu ouvi falar dele, ele vai estar lá na igreja, você não pode perder. E aí, quando eu estava andando, né, eu estava esperando os carros passarem para me atravessar, né, e aí eu não atravessei, eu fiquei ouvindo, né. Claro, eu fiquei ouvindo, porque eu falei, rapaz, eu não posso perder uma coisa dessa. Eu não posso perder porque eu quero ir, né, tô brincando. Quero o endereço. Aí, irmão, eu falo isso assim, não com tom, inclusive é isso mesmo que elas falaram, não com tom assim sabe, não com tom de humilhar as irmãs e falar que as irmãs são menos espirituais, porque elas não têm conhecimento bíblico. Eu falo isso é engraçado, mas eu falo isso com muita tristeza. Por quê? Porque elas estavam falando a respeito de um cara que é de carne e osso. Primeiro, ele não pregava o evangelho, com certeza, eu sei, porque pelo que elas estavam conversando, eu comecei a ouvir a conversa, ela falando, ele é poderoso, ela falou justamente isso, ele é poderoso, entende? Ele chega lá, ele revela tudo, ontem foi RG, foi CPF de irmão, foi conta, foi um monte de coisa que ele revelou lá, e a outra irmã, é mesmo menina, eu tenho que ir, ela falou, você tem mesmo, é o último dia da campanha e tal, você tem que ir. Pegou as carteirinhas dos membros na igreja. Ou seja, olha o problema, sabe, as pessoas querem uma referência, mas quando elas querem uma referência de carne e osso, é porque elas não têm uma referência em Deus. Elas não creem que Deus é todo poderoso, elas não creem que Deus tem todo o poder, então elas precisam de alguém que é carne e osso. O que é isso? Idolatria. Então nós temos dentro da igreja evangélica um monte de ídolos. Aonde não deveria haver. Né? Uma igreja que é advinda da reforma protestante, né? Agora deixaram de adorar Maria, mas continua adorando homens. Não adoram uma imagem, escultura, mas... Adoram homens, é a mesma coisa. Então assim, é complicado, meus irmãos. Então, meus irmãos, que fique claro então, onipotência é o quê? É o poder total, é o poder absoluto de Deus sobre tudo. Detalhe, quando nós estamos falando aqui, já pegando essa referência que a Thaís deu, se Deus tem poder total, poder absoluto sobre tudo, o diabo está incluso nisso, ok? O diabo está incluso, porque quem é ele? Quem é ele diante de um Deus poderoso? O diabo vem tentando acabar com a igreja mais de 3.000 anos, quase 3.000 anos. Vem tentando acabar, vem tentando fechar a boca dos profetas, vem tentando fechar a boca dos pregadores. Ele conseguiu? Teve êxito? Claro que não, por quê? Porque Deus é maior. Deus tem o poder total, Deus tem o poder absoluto sobre todas as coisas, ok? Então, quando nós pensarmos nisso, que nós venhamos entender, né, e defender esse fato de que a gente não está por acaso,
Por exemplo, Deus tem o poder absoluto, total, para me guardar. Por que eu creio que eu não perco salvação? Não é o assunto hoje, mas por que, por exemplo, que eu creio que eu não perco salvação? Porque eu estou nas mãos de um Deus que tem todo o poder. Então, o próprio Jesus disse que nós estamos nas mãos dele. E ao falar isso, ele fala mais, além de estar nas minhas mãos, está nas mãos do Pai também, que é todo poderoso. Ninguém pode tirar da mão dele. Então, assim, quem é que vai tirar? A pessoa acredita num contrato. Eu não vou falar nem que eu acredito e nem que eu não acredito que haja um pacto, essas coisas. Pode haver, porque o diabo, da mesma forma, é real também. Agora, nós defendemos isso que, né, uma vez feita alguma coisa pelo diabo, Deus não pode desfazer. Eu estou colocando Deus no mesmo campo que o diabo. Tipo macumba, né? Uma briga, né? Não toca macumba. Não toca macumba porque pega em você. É a mesma coisa. Não toca nessa macumba aí não que pega em você. Sim. Eu tinha... Sempre peguei, sempre peguei. Só não a galinha, porque você está bem limpa. Eu tinha um pastor que foi praticamente o meu mentor. É macho demais, ainda bem. Eu tive um bom mentor. Ele era um cara assim que era muito da hora. É muito legal andar com ele, porque ele era meio xarope das ideias, sabe? Toda sexta a gente ia pro monte e ele falava, eu fiquei sabendo de um monte onde estão fazendo macumba, vamos lá. E ele queria simplesmente acabar com as macumbas. Ele é doido varrido. E às vezes eu ia com ele assim, aí daqui a pouco ele sumia. Aí eu falei, meu Deus do céu, Deus... E eu todo assim, né? Eu assim, falei, Deus levou o pastor e tal. Pastor, e quando eu olhava, ele estava lá no fundo, lá, dando bicuda nas macumbas, dando bicuda. Ele falou, sobrou um trocado pra gente tomar refrigerante ainda, não sei o quê. Assim, agora, irmãos, vamos ser sinceros. Por que alguém chuta a macumba que dizem que não pode nem chegar perto? Porque ele sabe que ele tem um Deus. Porque o quê? Tem a frase de Sim. Ou porque tem um dinheirinho, né, também. Porque ele sabe que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Nós devemos acreditar nisso. Nosso Deus. Tem crente que tem medo, realmente. A questão da guerra espiritual, eu acredito que tem uma guerra espiritual, claro que eu acredito. Eu sou cristão, ok? Agora, tem pessoas que brigam como se o diabo fosse alguém que está quase ganhando de Deus. Né? Isso não existe, meu irmão. Então, onipotência, total poder, poder absoluto sobre tudo. Vamos falar um pouco sobre onisciência. Onisciência significa total ciência, né? Como eu já disse aqui, no latim, oni é tudo, é todo. Então, ciência é conhecimento. Então, o que quer dizer onisciência? É total ciência, total conhecimento. Onisciente é aquele que tem o saber ilimitado. Então, Deus conhece todas as coisas, Ele tem o pleno conhecimento, né? E não só conhece todas as coisas, nós com isso não estamos apenas aqui defendendo a ideia de que Deus conhece, né, todas as coisas, que nem em relação ao poder. Deus é a fonte de todo conhecimento também. Deus é a fonte de todo saber. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Ele conhece o que você está pensando agora também, por exemplo. Ele conhece, né, tudo que passa na sua cabeça, Ele conhece todo conhecimento, Ele tem pleno conhecimento e total conhecimento. Isso gera em mim muito mais adoração. Ok? Por quê? Eu tenho um Deus que não apenas tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento. O que isso implica no meu viver diário? Deveria implicar em tudo, mas há algumas implicações. Por exemplo, se eu creio que Deus tem todo o conhecimento, eu ando seguro porque eu sei que Ele vai fazer aquilo que é melhor para mim. Ok? Por quê? Porque Ele habita passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele conhece todas as coisas, Ele tem pleno conhecimento de tudo, né? Mas também nós estamos defendendo que o nosso Deus, Ele não tem um poder ilimitado, Ele não tem um conhecimento, um conhecimento limitado e um poder limitado, né?
Tudo em Deus é pleno. Tudo em Deus é completo. Amém? Eu posso ter um pouco de conhecimento, o irmão pode ter um conhecimento maior, você pode ter um conhecimento maior do que o irmão, enfim, mas Deus, ele tem todo. É isso que a palavra oni quer dizer. Tudo, completo, plenitude. Né? Já parou para pensar que Deus, assim como o salmista, a gente vai ler um salmo que o salmista diz aqui, ele sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu falar. Tem pessoas que inclusive falam contra, né, a disciplina da oração por causa disso, né? Por que eu vou orar se Deus sabe o que eu vou falar? Geralmente quem fala isso é porque não quer orar. Então não ora, meu irmão. Não ora. Vai dormir, ok? Geralmente quem fala essas coisas é porque não quer orar, né? É preguiçoso. Então, por que eu vou orar se Deus conhece? Não importa se Deus conhece. Amém? Ele conhece todas as coisas, ele sabe, ele conhece o meu deitar, ele conhece o meu levantar, ele conhece tudo. Mas eu oro por quê? Porque eu preciso. A oração para mim é uma questão de sobrevivência, a oração para o crente é uma questão de sobrevivência. Né? Por Deus conhecer todas as coisas é que eu oro. Por Deus ter todo o poder é que eu oro. Né? Eu me submeto ao poder dele porque eu sei que ele é poderoso, ele é pleno, absoluto e tudo. E em tudo, completamente em tudo. Há uma palavra que eu gosto muito que é suficiente. Eu falei que eu queria pôr aqui na parede. É uma palavra que sempre quando eu falo ou eu ouço, eu fico muito alegre, eu fico muito feliz. Deus é suficiente. Né? Suficiente eu acho que acaba com qualquer argumento. Qualquer argumento que eu tenha morre diante da suficiência total. Suficiência de Deus. Então, ele é suficientemente pleno. Por essa razão que o salmista ele ora desse jeito. Antes mesmo de eu falar, Deus já sabe o que eu falo. Vamos ler, Salmo 139. Ele conhece todas as coisas, ele tem um pleno conhecimento de todas as coisas. Uma coisa também que eu acho que é importante falar é que o diabo não tem esses atributos, ok? Que isso fique claro. Algumas pessoas parecem ter essa ideia de que o diabo tem os mesmos atributos que Deus. O diabo é onipotente, não é. O diabo é onisciente, não é. Ele é onipresente, não é. Ok? Não é. É importante a gente falar isso porque algumas pessoas falam isso, né? Inclusive, tem uma coisa que muita gente fala, eu não quero entrar porque eu sei que vai... mas vamos lá, você já ouviu alguém falando assim? Eu não oro alto para o diabo não ouvir? Eu mesmo. Tem muita gente aqui que fala isso, né? Vamos lá, eu oro baixo para o diabo não ouvir. Ok, isso ele está falando que o diabo não é onisciente, ele não é mesmo. Né? Ele não habita dentro de nós. Ou tem gente que fala, ora em pensamento, né? Porque o diabo não vai ouvir e tal. O que essa pessoa, o que essa expressão está revelando? Que essa pessoa talvez não crê que Deus tem todo o poder. Quando eu oro, o diabo está ouvindo? E daí? O que eu imagino é que Deus ouça. O que mais importa para mim é Deus ouvir. Então, se o diabo ouve ou não, o que eu quero dizer com isso? Eu oro em pensamento para o diabo não ouvir. Tá, irmão, por quê? Porque se ele ouvir, ele pode ir lá e atrapalhar tudo. Ou seja, querido, primeiro, você está falando que Deus é onisciente, porque o diabo não é. Ok, você está certo. Mas ao mesmo tempo você está falando que Deus não é onipotente. Então que doideira é essa? Sabe? Você tem que orar alto mesmo, irmão. Oxi, para de medo. Diabo, que diabo? Sabe? Tem coisas, como eu já falei aqui, tem uma frase que eu acho muito legal. Né? Às vezes não é nem o diabo que faz as coisas. Né? A gente faz a onda, ele só vem e surfa. Ele só vem e surfa. E a gente vai e culpa. É um trabalho em equipe. Exatamente. Nós sabemos que nós temos um Deus que é mais poderoso.
sabe? Ele é onisciente. Então, para com isso de orar em silêncio ou orar em... Para com medo. Para de medo. Porque você tem um Deus que tem todo o poder, né? E Ele tem todo o conhecimento. Salmo 139. Onisciente, a onisciência de Deus. Esse salmo descreve perfeitamente a onisciência de Deus. Eu não vou nem expor ele se auto-expõe, tá? Salmo 139, está escrito: ó Senhor, Tu examinas meu coração. Primeiro, só um Deus suficiente faz isso. Só um Deus onisciente examina meu coração. E conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Isso aqui é maravilhoso. É grande demais para eu compreender. O que o salmista... Isso aqui é uma expressão de adoração, ok? Ele não está falando aqui, eu não estou entendendo. Não, ele está falando que é uma expressão de adoração. Esse conhecimento é demais para mim. Sabe? É muito grande para eu compreender. O salmista ele não consegue enxergar a onisciência de Deus como um tema para debater, é um tema que traz motivo para adorar. É um tema que toca o coração. Isso afeta diretamente o viver do salmista. Ele diz: é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da sua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar no outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. A escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Isso daqui é muito perfeito. Tu me teceste no ventre da minha mãe. É maravilhoso isso daqui, irmãos. Não tem como você ler isso daqui e defender aborto. Não tem como. Aliás, não tem como você ser cristão e defender aborto. Se você está aqui e defende aborto, pode sair. Não existe isso. Não existe um cristão que... Eu queria entender. Só uma sinagoga de Satanás. Só uma sinagoga do Satanás para fazer isso. Me deixa desacreditado, estupefado, quando eu vejo uma frente evangélica em defesa do aborto se levantando no Brasil. Eu estou falando de algo que existe, você pode procurar. Frente evangélica em defesa do aborto. Como assim frente evangélica em defesa do aborto? Você vê que a própria palavra evangélica já não tem tanto peso assim. Virou moda. Então, é complicado. O salmista está dizendo: tu me teceste no ventre da minha mãe. Então, eu tenho Deus que me olhou. Né? Ele não apenas me olhou, Ele fez parte, Ele me criou, Ele me formou. Tecer é formar no ventre da minha mãe. Ou seja, isso não tem como. Mas não é um feto. Cala sua boca. Não é um feto ainda. Cala a sua boca. Sabe, não tem sentido alguém ler esse salmo e defender aborto. Sabe, quem defende aborto é assassino. É assassino. Não tem outra definição. Esse não é o tema, mas eu fico indignado, irmãos. Com tamanha beleza sendo revelado de uma forma contrária. Então, a gente tem igreja defendendo aborto. A sinagoga de Satanás mesmo. Só pode.
né? Tudo em nome de uma ideologia, porque quando uma igreja, quando pessoas elas se colocam em defesa do aborto, principalmente do ano passado para cá, né, dessa eleição que teve para cá, o que nós estamos vendo é as pessoas tão doidas para fazer parte de um lado. Então elas só querem fazer parte de uma ideologia. Então tudo, vale tudo, para que ela fique dentro da ideologia que ela tem. Isso é uma lástima isso. Então vamos continuar. O salmista diz: tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Tem uma coisa acontecendo aqui, Deus decretou que isso aqui aconteceu, mas Deus já havia decretado. Há um decreto de Deus. Há um decreto de Deus para todas as coisas. Ele decretou por quê? As coisas não estão acontecendo e Deus está lá, eita, e agora? Quem poderá me defender? Não, isso não existe. Deus já decretou tudo que está acontecendo. Há um decreto de Deus para todas as coisas, inclusive para os seus dias. Já parou para pensar nisso? Isso que o salmista está dizendo aqui. Os meus dias foram contados e registrados quando nenhum deles ainda existiu. Tu me viste quando eu estava no ventre. Olha o que ele diz: cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Sabe aquela pataquada que alguns pastores dizem? Sabe? A oração do pecador. Escreve o meu nome, Senhor, hoje no livro da vida. O que isso quer dizer, pastor? Como assim? Não, é que ele está aceitando Jesus hoje, Deus está escrevendo o nome dele. Aonde você viu isso, pastor? Não, é que, né, quando aceita... Não, olha o que o salmista está dizendo. Os meus dias já estavam registrados, antes mesmo deles existirem. Ou seja, vamos deixar um pouco mais, antes mesmo de eu aceitá-lo. Antes mesmo de eu levantar a minha mão e dizer, eu quero Jesus na minha vida. Antes mesmo disso, os meus dias já estavam contados. Antes de sua mãe conhecer seu pai. Antes de tudo. Antes da música romântica que eles estavam ouvindo, antes de tudo. Amém? Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. E aí o salmista, esse salmo é feito de adoração. Ele diz: como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, mas são mais numerosos que os grãos da areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. O que a gente vai falar sobre esse salmo, né? Ele explica perfeitamente a onisciência desse Deus maravilhoso, né? Como são preciosos os pensamentos de Deus sobre mim e sobre você. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Os reformados amam falar que a gente é o cocô do cavalo do bandido, mas já parou para pensar? Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito. Deus não pensa em você como se fosse um lixo. Você tem valor diante de Deus. Você tem um valor, você é criação dele. Amém? Você é sim pecador, desgraçado, não merece salvação, merece o inferno, mas ainda assim é alvo do amor de Deus. Você é alvo da misericórdia dele todos os dias. Todos os dias. O salmista está dizendo aqui: seus pensamentos ao meu respeito, ó Deus, eu não consigo enumerá-los porque eu sou capaz de contá-los. Então, e quando eu acordo, tu está lá. Enfim, esse salmo se resume a isso, a onisciência de Deus sendo exposta,
O salmista está dizendo, quando eu subo ao céu, tu lá estás. Né? E quando eu faço a minha cama, outras traduções dizem, eu faço a minha cama no Seol ou no inferno, enfim, lá tu estás também. Aonde eu vou, tu estás, porque não tem como fugir da sua presença. Não há como fugir da presença de Deus. Amém? Não tem como. Tem gente que realmente acha isso. O Jonas achou isso, né? O Jonas achou que dava para fugir, né? Mas ele não imaginou que Deus estava em todos os lugares, que Deus conhecia todos os seus pensamentos. Talvez Jonas não parou para pensar nisso, ou se pensou. Né? Deus interviu na história e ele intervém quando convém a ele. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia tá afirmando? Quando nós falamos que ele é onisciente, ele não tem apenas todo o conhecimento, mas ele conhece cada um de nós. Ele conhece não apenas o que eu falo, ele conhece não apenas o que eu prego, ele não conhece apenas o que eu digo por aí ou a forma que eu vivo, ele conhece o meu interior, ele conhece o lugar onde ninguém vai, ele conhece aquela porta que eu não abro para ninguém, ele vai lá. Ele abre essa porta. Por quê? Porque ele me formou. Se eu chegar em você e falar, arruma esse relógio para mim aqui, você vai arrumar. Eu acho que tem uma das coisas mais difíceis é arrumar um relógio. Eu vi um cara abrindo um relógio, tem um monte de coisa ali, é uma coisinha ali que você faz errado, você acaba com o relógio. Você acaba, o relógio começa a contar no Kairos. Você faz uma cagada rapidamente ali. Agora, quem sabe trabalhar com relógio, quem criou aquele relógio, você leva para ele, arruma isso aqui, ele vai arrumar na hora. Da mesma forma é o Senhor. É por isso que você não pode achar que Deus não tem o poder para fazer algo na sua vida que você acha que Ele não possa. Deus pode curar tudo, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece a sua alma, Deus conhece a sua mente, Deus conhece o seu coração. Por quê? Porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas. Amém? E isso acaba caindo naturalmente para a onipresença. Onipresença, não precisa explicar, onipresença, amém? Né? Oni é tudo, presença, ou seja, Ele está em todos os lugares. Ok? Agora, não é apenas o conhecimento, Ele se faz presente, ok? Então, onipresença significa estar em todos os lugares. Deus é onipresente porque habita em todos os lugares ao mesmo tempo. Nenhum de nós temos nenhum desses atributos, só pertence a Deus. Então, em alguns momentos, essa presença de Deus vai ser direta. Em outros momentos, essa presença de Deus vai ser indireta. Deus é onipresente porque Ele está em todos os lugares, amém? É por isso que nós lemos no Salmo 39 aí, ele falando, se eu subir ao céu, lá tu estás, se eu fizer a cama no inferno, lá tu estás, porque não tem como fugir da sua presença. Isso vai muito além de Deus ter apenas um conhecimento, né? Ele não apenas sabe de todas as coisas, mas Ele vê todas as coisas, Ele está vendo todas as coisas. Isso implica o que na minha vida? Em tudo. Se eu sei que Deus tem todo o poder, se eu sei que Deus tem todo o conhecimento, se eu sei que Deus está presente em todos os momentos, que Deus está em todos os lugares, logo eu vou viver em função disso. Logo eu não tem como eu ignorar tal fato. Não tem como eu ignorar que eu tenho um Deus que me vê quando eu acordo, me vê quando eu levanto, me vê, enfim, me viu no ventre da minha mãe. Eu não posso ignorar um fato desse. Então, Deus habita em todos os lugares. É por isso que nós vemos e temos relatos de muitas pessoas que tiveram encontros com Deus em lugares que a gente nunca imaginaria que Deus estivesse ali. Se eu perguntar para vocês, talvez até vocês já tiveram experiências com Deus em lugares que talvez a gente nunca imaginaria que Deus estivesse lá. Então, tem um pastor, amigo meu, no Face, ele foi convertido no Rock in Rio. Ele estava no Rock in Rio e ele estava muito louco de cocaína. E ele estava muito bêbado e muito louco de cocaína. E ele estava
pulando, e ele disse que surgiu no meio do nada um irmão com, como é que fala? Com folheto. E falou, quero te dar esse folheto aqui. Só que quando ele foi pegar o folheto, ele estava todo, né, animado e tal, e foi pegar aí disse que ele pegou na mão dele, né? Eu falei, tá aqui, ó. Ele disse que ele pegou na mão dele. Aí disse que, do nada, o cara só falou para ele, ó, em nome de Jesus, fica são agora. Ele falou para ele. E ele ficou são na hora, fugiu a brisa dele, ficou com raiva do crente, ele disse. Ele queria bater no crente porque sumiu mesmo, ele estava bem louco, estava mó onda, né? E aí, realmente aquela pessoa, aquilo que os jovens chamam de rouba-brisa, né? Tirou a brisa dele. E aí ele ficou todo, né? São, e aí aquele cara começou a falar de Jesus para ele. E ali, no meio do Rock in Rio, no meio de todas as pessoas, ele se curvou e tal, e confessou Jesus. Ou seja, quem pensaria que Deus está no Rock in Rio? Quem imaginaria que Deus estivesse salvando dentro de um bar? Eu já vi diversos exemplos desse, sabe? No meio da rua, no meio de uma bocada. Agora, o que nós estamos falando aqui é que Deus, não há um limite em Deus. Deus não se limita a 4 paredes. O próprio Salomão, que construiu um templo maravilhoso para Deus, com toda a glória, com toda a beleza, ele diz, eu sei que tu não habitas em templo feito por mãos humanas. Eu sei, por quê? Porque os céus não podem te conter e 4 paredes dessa vai te conter. Vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitabas dentro de mim, e eu lá fora